Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, um dos 10 maiores podcasts de RH do país, que está ali conectado, Employer Branding, RH, aquela coisa toda. Então, queria agradecer cada um dos EB Lovers que curte, marca o sininho, acompanha a gente, indica, né? Manda no grupo da firma, manda nos grupos de RH pelo Brasil e pelo mundo. E estamos aqui, Winnie Fernandes, Suzy Claverry, mais uma vez juntos, conectados, né? E hoje eu estou aqui com uma vestimenta especial, olha só que beleza, ó. Faz parte do meu acervo, da minha coleção, jogo bola, tem minha coleçãozinha aqui. Um pouco de spoiler, cadê aqui? Um pouco de spoiler para vocês. Muitos talvez tem não que contar, Caio. Ninguém sabe direito o que é. Eu vou esperar o convidado chegar, daí eu conto um pouco da história da camisa aqui. Mas enfim, Caio Infante trajado a rigor aqui um pouquinho hoje para vocês. Apesar de ser futebol, vocês vão ver a conexão. E aí, Winnie Fernandes, como é que tá na Califórnia? Muito sol, paçoca na praia, o que você conta pra gente? Paçoquinha na praia continua, né? Mas agora ainda tá frio, voltou a esfriar. Não vejo a hora de ir pro Brasil, aproveitar um pouco, né, do calor daí. Espero que não esteja chovendo. Legal de acompanhar o Winnie é que, de repente, você tá lá no final de semana, você vai o quê? Você vai pro shopping aqui em São Paulo e a Winnie tá na Disneylândia. Tipo, é muita sacanagem. Mas tudo bem. E agora eu quero ir para a Universal, que tem uma nova atração. Tô me organizando, para esse mês. Mario Bros. Na Nintendo. Nossa, me convida. Vamos ver. Bom, vamos então para a terceira temporada. Já começamos mega internacional, né? Então já temos aí episódio com o Miguel, agora com mais uma pessoa de Portugal. Estamos dominando. E para quem quiser, tem a entrevista com a Joana. Dá uma pesquisada lá nos episódios passados que o Caio entrevistou a Joana, que também é de Portugal e uma das referências aí em Employer Branding. Bom, sou Winnie, especialista aí em Employer Branding, com carreira, né, em startups, em empresas de tecnologia. Atualmente faço parte da Make Love Agency, né? Uma agência focada em Employer Branding, e nas horas vagas, se é que tem, também sou mentora, né, de carreira. Então, bora aí para mais um episódio. Caio e Suzy, fazer a apresentação aí de vocês. Principalmente vamos fazer isso agora, né, no início da terceira temporada, porque tem muita gente nova chegando. Fale, Suzy! Bora, tem muita gente nova chegando, é isso aí. Bom, eu sou a Suzy Claverry, há mais de 13 anos aí trabalhando com Employer Branding aqui no Brasil. Sou formada em design gráfico, depois fui para marketing, comunicação, fui me especializando nessas áreas, até que eu caí aí de paraquedas no mundo de recursos humanos, aprendi a fazer Employer Branding e nunca mais saí, já faz 13 anos que eu estou nessa trajetória aí, sempre dentro de grandes empresas. Atualmente aqui eu sou gerente sênior de marca empregadora, experiência de pessoas e comunicação interna no United Health Group, que é a maior empresa de saúde do mundo. E para quem sabe também, para quem não sabe, eu também tive a oportunidade de escrever o primeiro livro sobre marca empregadora aqui do Brasil, se chama Isso é Employer Branding, que você encontra aí em todas as livrarias e marketplaces, super bem cotado, já vai aí para a terceira reimpressão desse livro que é sucesso da editora. Muito bom, e eu sou o Caio Infante, vice-presidente para a América Latina da Radiance, a maior agência do mundo focada em marca empregadora. São mais de 1.400 pessoas espalhadas em 30 escritórios pelo mundo, atendendo mais de 1.000 clientes, impactando 100 milhões de candidatos, que geram 1 bilhão de page views em sites de carreiras pelo mundo e muito mais, né? Sou um publicitário com muitos dados, não sou engenheiro, mas os dados são importantes para o nosso negócio, né? Estudar é importante, aprofundar é importante, e aproveitando o gancho, Winnie, coloca na tela, cardápio na tela, coloca, né? Aí sim, o Rodrigo fala que é isso. Cardápio na tela, está aí, diretamente de Portugal! Porto, onde jogou o querido Jardel, entre outros atletas brasileiros. Né? Deco, que é o luso brasileiro, Carlos Alberto, campeão da Champions. Pepe também. Pepe também luso brasileiro e tudo mais, enfim, um pouco de história do futebol. A gente vai fazer um outro podcast, que é a minha, além de Employer Branding, futebol é minha paixão, por N motivos, além de jogar, coleção, falar, enfim, quem gosta de futebol um pouquinho, né? Não tem um pouquinho, é como Employer Branding, você não gosta um pouquinho, você gosta muito, né? Não tem quem goste mais ou menos de futebol, mais ou menos de Employer Branding, gosta muito. Pedro, bem-vindo, né? Opa! Super obrigado pela oportunidade, esse espaço na agenda pra gente. E aí, conta para os nossos 40 mil EB Lovers,
Pedro por Pedro. Quem é o Pedro, onde ele está, o que ele faz, um resumo Meu aí. Deus! Bom, olha, muito demais aqui, um super agradecimento a vocês. Obviamente que hoje, por vocês aqui em linha com vocês, vou estar falando no meu português do Brasil, que acho que será aqui uma forma de honrar os meus parceiros aqui de espaço aqui. Olha, o Pedro Caramês é um profissional português de Portugal, é verdade, que trabalha há mais de 14 anos com a área aqui com a plataforma do LinkedIn e procura ajudar profissionais e empresas a tirar o melhor proveito aqui desta mesma plataforma. Ou seja, utilizando aqui e podendo ajudar, entre outras áreas também, a que as empresas possam hoje aqui colocar no LinkedIn, no fundo, toda essa comunicação da marca empregadora, entre outras, obviamente, motivações, propósitos e objetivos. Então, dentro desses percurso aqui de 14 anos, acabei escrevendo também alguns livros e hoje acabo atendendo aqui empresas um pouco por todo lado, em português do Brasil, em inglês, em espanhol, enfim, levando esse evangelizado aqui para tantos pontos aqui do globo. E essa é uma atividade que hoje me dá de paixão, um amor de paixão. Amor, isto porque estamos fazendo aqui um programa muito próximo aqui do nosso Dia dos Namorados, né? Verdade, dia de São Valentim, né? São Valentim. No Brasil se comemora mais ou menos. No Instagram você vê as fotos lá, mas ninguém sai para jantar e tudo mais, como é o Dia dos Namorados, que é 12 de junho no Brasil. Uma data comercial que inventaram, que é mais perto ali de aqui na Europa é mais fevereiro, né? Fevereiro. Que o São Valentim aqui é o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Que, se não me engano, é 13 de junho, também. É a noite anterior. Exatamente. Aí se mantém. E o pessoal coloca o Santo Antônio de ponta cabeça no congelador para casar, né? As mães. Verdade, tem várias lendas, várias histórias folclóricas aqui. Pedro, mas é isso. Começou a falar um pouco aí da sua trajetória, muito legal. E conversando novamente nos bastidores aí, quanto que você estuda, o quanto que você se aprofunda, que para a gente, assim, é fundamental, é básico para qualquer tema, em especial quando é um assunto novo, que é o nosso caso, Employer Brand, e LinkedIn, de certa forma, também. Né? Ninguém nasce sabendo, e não é ouvindo um podcast ou uma palestra que eu vou aprender para caramba. Então, e você acho que é um ótimo exemplo de aprofundamento, de sempre buscar conhecimento. Eu queria, então, conhecer um pouco aí, né, por enquanto, para começar, esse lado seu de estudioso, que curso que você fez, o que você indica de legal e tal, né, e incentivar as pessoas a estudar mais, né, conta um pouco quais são os ganhos, que essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente vive num mundo que é um pires. Sabe o que é um pires? Você coloca a xícara, rasinho assim. Então, como é que a gente aprofunda um pouco mais? Olha, na verdade, Caio, como você acabou falando muito bem, hoje somos eternos aprendizes, né? Ou seja, temos que estar num constante e permanente sobressalto na busca de conhecimento, né? E isso hoje, para quem está em qualquer área hoje, e obviamente quem está na área da comunicação, quem está na área também dos recursos humanos, enfim, todos esses apaixonados também sobre o employer branding, sabem que hoje o caminho não tem jeito e obriga todo profissional a se manter aqui na onda. Aqui. Isso é hoje um desafio tremendo aqui. Eu hoje acabo, Caio, usando uma mescla de meios para, obviamente, chegar nesse conteúdo. Obviamente, como você falou, o podcast é hoje uma forma da gente estar aí, enfim, eu estou achando aqui que é um podcast interessante que você deve ouvir. Opa, você está ouvindo, né? Olha, antes de mais, você não pode, depois de ouvir esse episódio, vai lá na Play Store ou na Apple Store e não esquece de deixar um comentário sobre esse podcast, por favor, tá? É fundamental aqui para que esse podcast esteja chegando a mais pessoas. Na verdade, em português, acabam sendo hoje, o mundo dos podcasts já traz alguma coisa. O mundo do podcasting tem também alguns podcasts muito interessantes em inglês sobre o mundo do employer branding, onde todas as semanas a gente vê conteúdo interessante aqui para, digamos, dividir e conhecer um pouco mais das realidades internacionais. Mas lembra, não esquece, depois do programa,
você vai, faz um pequeno testemunho e seria fundamental aqui. Estou já aqui colocando essa obrigatoriedade, por favor. Vai. Ah, não esquece de fazer esse ponto. Mas para além dos podcasts, hoje eu acabo sendo também muito fanático aqui sobre o Audible, que é digamos aqui, uma plataforma que me permite ouvir muitos livros. Suzy, o seu livro também já está aqui em áudio ou ainda não chegou nesse processo? Esse livro Em está áudio chegando. ainda não, estamos com ele Ainda não. impresso e digital. Digital, mas Suzy está chegando o caminho. Olha, eu vou te contar, isso será certamente um tema para vocês explorarem em futuros programas. O mundo da inteligência artificial está deixando todo mundo louco. E olha, hoje mesmo eu estou traduzindo o meu livro, meu último livro, em inglês. Você quer acreditar que eu peguei toda a introdução do livro, joguei numa plataforma e ele me traduziu, e traduziu não, e ele, digamos, transformou o texto em áudio? Fiquei quase chocado com a qualidade de áudio que digamos, esse personagem da inteligência artificial trouxe meu livro. Então, Suzy, o mundo está por aí já, tá? Então, olha, para além dessas duas componentes, os audiolivros, os podcasts, eu hoje acabo também acompanhando muitas das matérias que o próprio LinkedIn tem na área de learning, na área de aprendizado, onde também aqui há também alguns programas relacionados ao mundo do employer branding. Então, eu diria que, Caio, esses três modelos hoje, num dia muito corrido que eu acabo fazendo, acabam sendo os meios com que hoje acabo me acompanhando, digamos, me mantendo aqui focado nessa luta difícil para não ser o último a saber de uma determinada novidade, né? Pessoal, seguinte, estudar sempre. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser digital, pode ser o livro impresso que eu acabei de mostrar da Suzy. Eu acho que o Pedro já deu a primeira deixa aqui, né, de estudar, somos eternos aprendizes. A frase mais antiga, e acho que ela tá ficando antiga, tá? Porque a galera não tá muito acompanhando. Vamos pensar numa frase nova, uma coisa que o livro físico... Caio, o livro físico hoje a gente sabe, a tendência tem sido, digamos, de os usuários irem perdendo essa referência aí desse hoje, embora a Suzy, eu e todos nós aqui nesse papo somos suspeitos, né? Mas a verdade é que por isso eu também acabei falando de outros formatos que hoje acabam também sendo relevantes aqui para as pessoas também, e hoje não desprestigiam, obviamente, mas sabemos hoje que alguns profissionais acabam não tendo um hábito de leitura tão relevante. E hoje isso eu acho fundamental. Curiosamente, Caio, algumas empresas aqui em Portugal, provavelmente também no Brasil, acabam criando as suas bibliotecas de livros, tá? Bibliotecas que estão na empresa e que acabam incentivando o colaborador a ler. Algumas empresas aqui em Portugal que eu acabei entrevistando, alguns empresários que acabaram compartilhando essa dinâmica aí digamos, de incentivar o colaborador para uma prática de leitura mais regular. Maravilha. Pedro, eu tive a oportunidade de gravar um podcast contigo, mas foi muito mais relacionado à marca pessoal, né? Onde o colaborador ali, ele era responsável, né? A pessoa ali, ela tinha que cuidar mesmo do perfil pessoal dela para se destacar ali no mercado de trabalho de alguma maneira. E agora eu quero trazer mais para a realidade de marca empregadora, onde as empresas têm uma página do LinkedIn, né? Ali institucional, onde eu ainda vejo o marketing muito em posse dessa marca, compartilhando apenas, né, a parte institucional dos produtos e dos serviços, e muitas das vezes não aproveitando todas as funcionalidades que são possíveis, que impactam positivamente a marca empregadora. E aí, desde o dia a dia que existe essa possibilidade, showcase, que são algumas outras páginas que podem ser criadas, ou até mesmo a própria editoria do LinkedIn. Então, se você pudesse dar dicas para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que eu acho que é o principal público-alvo, né, que a gente precisa impactar,
o que essas pessoas elas deveriam fazer? O que é uma boa página do LinkedIn pensando em marca empregadora? O que é fundamental que essa página tenha? Uhum. E não estava previsto, mas acho que eu vou incluir uma outra, que se você puder né, incluir no seu discurso aí, na tua explicação. Como convence, como que pega essa página do time de marketing e fala, não, agora eu também quero um espaço aqui, a gente tem que, né, cuidar e falar sobre marca empregadora também. Sem brigar, né? Beleza aí. Sem brigar, né? Bom, o que acontece aqui, Winnie, é que, como você falou, hoje a página do LinkedIn, aliás, eu vou vos compartilhar aqui do passado recente, a página, essa presença no LinkedIn, ela, em muitas empresas, começou sendo gerenciada pelo departamento de RH. Ele é que assumia aqui em Portugal, pelo menos em algumas empresas também internacionais, eles assumiam o protagonismo do conteúdo aqui. Em alguns casos, até um conteúdo que, claro, estava muito focado nesse ativo importante que são os profissionais. Outras empresas, obviamente, começaram do outro lado, só com o time de marketing. Hoje em dia, eu vejo muito eu diria, uma guarda partilhada, né? Ou seja, essa criança chamada LinkedIn, ela tem que ter um pai e uma mãe, né? Então, eu diria que esses dois funcionam muito, digamos, de uma forma muito aqui sinérgica, exatamente para trazer um conteúdo que reflita também o cuidado e a preocupação que hoje a empresa tem que ter com os seus colaboradores. Hoje, uma questão curiosa, Suzy, é que quando eu acabo dizendo a uma empresa, olha, me mostra a sua linha editorial na sua página do LinkedIn e eu digo para você que relevância você dá às suas pessoas. Porque muitas empresas hoje, Suzy, você vai checar 10, 20, 30, 40 publicações no LinkedIn e não acha uma única sobre a empresa, sobre as pessoas dessa empresa. E em muitos casos, esses conteúdos que surgem a miúde, ou seja, muito casualmente, muito irregularmente, tem aqueles modelos que já estão meio que, digamos, CD gasto. Opa, por favor, dê uns parabéns a Antônio. Ele faz hoje o seu aniversário. Enfim, você diz, a sério que é só isso que você está trazendo de conteúdo de pessoas? Então eu diria que... Deixa eu falar. Me diz, Eu claro quero. que sim. Sabe por que acontece isso? Eu vou te falar. Mais Então. fechem os ouvidos. Estejam preparados. Porque esse é o papel da comunicação interna que insiste em chamar de EB. E aí ele pega, o que ele faz? Ele exatamente promove o aniversário, tempo de casa, aquela coisa toda, promoção, e ele fica jogando isso no LinkedIn, copia e cola. Comunicação interna não é employer branding. Fecha parênteses. Pedro, volto contigo. Desculpa que eu me animei aqui. Não, ainda bem, ainda bom. Grande gol que você marcou agora. Grande gol. Uou, é ali. Agora você tem que arranjar uma camiseta de employer branding também, tá? Para você dizer, tô aqui, ele tá buscando, meu Deus, oi. Bom, seguindo aqui, linda, que show. Bom, quem estava ouvindo apenas o podcast tem que ouvir também a sessão aqui para ver a camiseta que o Caio acabou mostrando, tá? Ele depois vai colocar como é que você pode chegar nessa camiseta, mas aí será depois, tá bom? Bom, eu dizia aqui que, Winnie, há exatamente esses dois modelos aqui. Alguns dos recursos que o LinkedIn tem disponíveis para as empresas poderem, digamos, usar e potenciar nessa componente. O primeiro deles, obviamente, são essas várias subpáginas que o LinkedIn tem disponíveis, que se agregam à página da empresa. Você falou da primeira, que é, na verdade, aquele recurso pago que o LinkedIn tem para a página da empresa, chamado de página de carreiras. É um recurso pago e que um número menor e reduzido de empresas acaba usando esse. Mas existem também outros. Hoje algumas empresas usam a Showcase como uma forma de materializar exatamente toda essa comunicação em prol das pessoas. Algumas empresas aqui, eu lembro aqui uma empresa grande, a segunda maior empresa em número de seguidores em Portugal, chamada de Jerônimo Martins, e ela tem uma página, uma showcase chamada Life at Jerônimo Martins. Então, é o Life at GM,
que é, digamos assim, as iniciais. E aí ela comunica exatamente tudo isso, toda essa proposta de valor, tá bom? Então a Showcase pode, na verdade, ser um modelo. Depois, outras empresas acabam usando também a subpágina dos eventos como um catalisador para mostrar também muita da operação interna que os colaboradores hoje acabam tendo também de atividades, de iniciativas aqui internas também, usando essa outra dinâmica dos eventos aqui. Há também muitos eventos que hoje se encontram no LinkedIn, muitos outro tipo de fenômenos que temos no LinkedIn, embora hoje provavelmente perdendo alguma relevância que teve mais no passado, que são os grupos. Existem hoje muitos grupos de alumni das empresas, de colaboradores, de ex-colaboradores aqui, que acabam também reforçando um pouco isso. Agora, em matéria de editoria, hoje o que assistimos também é, Winnie, alguns modelos de conteúdos. Eu estou me referindo, por exemplo, ao modelo que tem ganho popularidade, que é as newsletters. As newsletters são hoje formatos que algumas empresas acabaram orientando para aquilo que é a dinâmica das carreiras. Então, mostrando também aqui um pouco, muitas vezes, o lado B do colaborador, mostrando aqui, procurando transmitir muito mais informação por esse formato de newsletter, onde mantendo uma linha editorial específica na página, mas atendendo nessa rúbrica, nessa figura, nesse formato. Pedro, mas sim, todas as páginas das empresas, se você abrir a sua página como, obviamente, administrador, gerenciador da página, vai encontrar essa referência também desse mesmo formato aí, o formato de newsletter. Então, como você viu aqui, Winnie, há efetivamente muita operação aqui que oferece à empresa toda essa chance de se mostrar e, obviamente, aqui ganhar essa maior... Aliás, um dos aspectos que tenho, digamos, analisado em termos de dados aqui no LinkedIn é que é um dado indesmentível. Conteúdos que colocam pessoas, as pessoas da empresa, no conteúdo, são conteúdos com muito mais engajamento, são conteúdos com muito mais alcance e visibilidade. Em todas as empresas que eu presto e prestei consultoria, se você fizer uma leitura do top 10, do top 10 dos conteúdos que mais engajaram, que mais alcançaram, desses 10, eu diria para você, 8, 9 conteúdos tinham pessoas da sua colaboradores aqui, digamos, dando a cara aqui por essas publicações. Então, digamos, hoje um elemento que as empresas já, aliás, algumas delas, sentindo isso, acabaram transformando muito do seu conteúdo. Hoje elas mencionam muito mais colaboradores nas suas páginas. Hoje não há conteúdo de imagem que não envolva essas pessoas, colocando elas no centro da estratégia editorial, tá bom? Lembrando que colaborador sorriu, tira foto, posta no LinkedIn, não é employer branding, né? And approach, segundo gol. Que você trouxe toda a conexão aí, obviamente a gente entende, mas nem todo mundo que está nos ouvindo Claramente. Entende, né? E a gente discute muito isso, né? Porque, legal, e aquela ansiedade de colocar o colaborador como protagonista, e a gente tem um dado, o Suzy e o Winnie não vão lembrar, mas quando a gente começou nosso primeiro curso, em 2019, ainda lá no IBMEC presencial, a gente colocava lá qual o percentual de empresas que usavam colaborador como, enfim, nas campanhas publicitárias de marca empregadora. E no Brasil esse número era 60% a 70%. Hoje deve ser quase 100%. Mas naquela época, eu sempre olhei esse material não faz muito tempo, nosso material antigo, e olha a evolução de novo de mercado, mas é o que eu falei, tem que ver como que estão usando, só a título de curiosidade. Mas enfim, só para pegar o gancho. É que a gente está fazendo uma boa dupla. O Pedro, ele cruza, ó, tchum, já meta de cabeça. Joga na... Você falou do Jardel, tá vendo? Eu tô servindo você para gol de cabeça. Aí, tá valendo. Mas eu acho que quando o colaborador ele se vê, né, na página ali daquela empresa, ele também vai se sentindo mais seguro para criar os próprios posts, né? Então, é tipo, ok, eu posso fazer isso também, né? A empresa ela não vai me julgar, pelo contrário, ela está estimulando com que as pessoas façam isso. Então, acho que o primeiro passo, né, quando as empresas elas de fato querem que os colaboradores se tornem embaixadores, é dar esse espaço, é dar essa visibilidade também dentro da própria página.
Sem dúvida, né? E o LinkedIn ajuda muito nesse processo, né? Para conseguir dar essa visibilidade, para conseguir aí fazer essas informações circularem até de uma maneira mais genuína, né? Através dos próprios colaboradores também, né? Eu aqui já participei de muitas, né? Já tive a oportunidade de criar muitas páginas aí de carreira no LinkedIn. Atualmente aqui no United Health Group a gente posta muita informação a respeito dos nossos colaboradores. A gente faz entrevistas, a gente faz depoimentos, a gente dá visibilidade para eles, né? Porque são eles, na verdade, que constroem aquilo que a gente tem como marca empregadora, né? A forma como a gente trabalha, essa vitrine para fora para atração de candidatos é super importante que venha, né? Através das experiências vivenciadas por essas pessoas, né? Mas falando um pouquinho aí de LinkedIn, Pedro falou um pouquinho antes também, a gente estava falando de livros aí, né? Vamos juntar aí esses dois temas, né? E aí você está fazendo um novo livro aí, é isso, Pedro? Focado agora em LinkedIn. Como é que você conta pra gente como é que surgiu essa história, né? O que você vai falar nesse conteúdo? Olha só, eu estou mostrando para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, está mostrando a capa do livro, está lindona aqui. Espero que chegue mais em conta para a gente comprar aqui no Brasil também, né? Porque, olha, eu vou falar para você, quando a gente procura algum livro em Portugal e tenta trazer para cá, não tá fácil não os preços em euro para a gente. Fica complicado, é verdade, fica complicado, é verdade. Mas vamos Olha, tentando, né? vamos que Conta vamos, um é pouquinho verdade. para a gente Olha, do seu livro. vou te contar desse livro. Então, esse é já o meu quinto livro aqui sobre o mundo do LinkedIn. Na verdade, uma linha editorial, enfim, como a gente sabe, um pouco mais limitada, não há tanto livro aí escrito em português sobre LinkedIn, e eu acabei trazendo aqui também um outro modelo diferente dos restantes livros. Hoje em dia, eu diria que mais de 98, 99% dos livros publicados sobre LinkedIn, eles focam essencialmente o profissional. E nesse livro eu quis buscar exatamente o lado corporativo. Hoje existem quase 65 milhões de empresas cadastradas no LinkedIn, tá? É um número muito grande aqui. E, de fato, faltava um documento, um instrumento que pudesse ajudar as empresas a ter aqui uma participação mais relevante aqui. Embora hoje essas 65 milhões, eu diria que nos últimos tempos, aqui até fiz a leitura aí, grande parte das empresas tem ainda um número muito baixo de seguidores, que também reflete a ausência de uma estratégia, a ausência de um planejamento adequado para uma presença reforçada aqui, né? Então, o livro, ele trouxe aqui exatamente tudo isso, ou seja, como é que a empresa hoje pode, de alguma forma, colocar digamos assim, todo esse plano aqui no LinkedIn, como é que ela pode, de alguma forma, tirar esse benefício que de alguma forma a rede lhe permite, né? Então acabei explorando muito, é um livro muito quase que em torno de quase meio que um manual, né? Onde o gerente, o administrador da página da empresa, ele vai consultando exatamente para construir esse passo a passo aqui de todas essas múltiplas componentes, até que a gente já acabou comentando aqui digamos, nesse nosso programa, muitas dessas particularidades aqui. Então, tentei, de alguma maneira, mostrar exatamente todas essas valências, como você imagina, num desafio difícil que é falar de uma plataforma que está em constante mudança e em constante alteração, né? Então, foi sempre aí um caminho difícil e inacreditável olhar e pensar que o livro acabou ficando com 500 páginas de texto, né? Que o povo diz, nossa, 500 páginas? Que horror! É verdade, mas quando chegou no final, claro que o livro também tem alguns testemunhos de empresas, são quase 20 empresas que acabaram partilhando algum testemunho sobre a forma como usam nesse caso, o LinkedIn, enfim, todas as suas particularidades aqui, da sua estratégia, na maioria dos casos. Claro que não trouxe nenhuma empresa falando da falta dessa estratégia. Então, mas, enfim, foi um livro que estou agora, obviamente, trabalhando na tradução do livro para inglês, acreditando também que o mercado internacional não tem um livro com esta dimensão e com esta detalhe, com esse promenor. Vamos também tentar enxergar se o mercado em língua inglesa também terá interesse aqui em escutar um pouco daquilo que eu compartilho aqui sobre essa matéria, né? Tenho certeza que sim, e já te dou a dica, espanhol mais ainda, né?
É, Pela Latinoamérica e Mediterrânea, acho que tem super sim, saída também. Fica aí é, para os seus to-dos, enfim. Vamos fazer o exatamente. 3-0 hat-trick agora, né? Então, Claro, sempre, 3 gols, vamos, lá no vamos. futebol, você faz o hat-trick e pode levar a bola para casa. Quem não sabe, você tem esse detalhe. E Pode levar a bola. assinada, não esquece. Exatamente. A gente brinca, mas é verdade, né? Que se o Employer Branding tivesse uma pirâmide de Maslow, né? A primeira linha lá é necessidade básica. Então, é fazer um post no LinkedIn. Resolvi minha vida. E você está falando exatamente de tem 500 páginas para você, com 20, né, depoimentos, enfim, cases, de estratégia, de geração de conteúdo, etc, etc. Então, acho que aqui só para complementar mais uma vez um pouquinho do que você falou, né? Claro. E também uma outra frase, eu já vou fazer o 4-0 praticamente aqui, só para liquidar a fatura, como a gente chama também, que é a estratégia post and pray, né? Tipo, você posta e você reza para dar certo, e para achar o candidato certo, para impactar a pessoa certa, e a gente sabe que não é assim. E aí, pensando nisso, né? E aí, a gente como EBB, eu até como VP de agência aqui, qual que é o desespero de praticamente todos os clientes? O Winnie trouxe isso aí já, né? Tipo, o meu colaborador, ele tem que ser embaixador, influenciador, né? E aí eu vou nomear 20, 30 pessoas da minha cabeça, quando não uma 100, 200, e eu vou agora te dou um título de embaixador e agora você é obrigado a gerar conteúdo, de certa forma, né? Existe uma expectativa de gerar conteúdo e eu não dou ferramenta nenhuma para isso, não te ajudo em nada e tudo mais. E eu queria saber tua visão para isso, né? Enfim, até Portugal, Brasil, até outros mercados que você tiver, como que você enxerga essa tendência / desespero, né? Tem bons cases no meio do caminho, tem plataformas, né, nacionais e até internacionais e globais para gamificar, para você realmente criar conteúdo, né? Apoiar esse trabalho de embaixadores, mas enfim, queria te ouvir um pouco Claro nesse que sim, tema. claro que sim. Olha, esse caminho aí dos defensores da marca, dos influenciadores, enfim, tem todo um conjunto de diferentes terminologias aqui, né, nomenclaturas para esse, digamos, para esse papel. Ao longo dos anos eu tive e tenho tido muitas experiências diversas, né? Enfim, tive vários casos de empresas que chegaram para mim, Pedro, a gente tem que obrigar, o cara tem que ter esse perfil dessa forma. E os caras quase colocando aqui, o cara tem que vestir essa camiseta dessa maneira. Meu Deus, que coisa tremenda, hein, Suzy? A gente olhando para o cara assim, meio que. Aliás, hoje no LinkedIn, isso digamos, um insight, um dado que só está disponível para quem usa uma conta premium do LinkedIn, tá? Que é a conta do Sales Navigator. E hoje no Sales Navigator você consegue enxergar e analisar, por exemplo, quantas pessoas compartilharam conteúdo de uma determinada empresa, né? E isso acaba trazendo uma coisa muito curiosa, em alguns casos, é que, Caio, quando a empresa me contacta, a primeira coisa que eu acabo fazendo é enxergar esse dado, né? Que, claro, tem todo um viés, né? Tem todo um viés, mas em alguns casos, Caio, a gente acaba enxergando, bom, não há uma cultura de participação digital do colaborador. Então, Suzy, muitas vezes isso me deixa com uma percepção de que o que está motivando a falta de alguma forma, de ativação desses colaboradores, né? E claro que em alguns momentos a forma ríspida, a forma, enfim, muito, eu diria, mais incorreta aí do responsável, acaba logo, eu aí caio, voltando na linguagem futebolística, o cara rasteirou violentamente o colaborador, começou logo com rasteira dura mesmo, né? E eu digo, bom... O português do Brasil é dar um carrinho, para quem não sabe. É um carrinho, exatamente. É um carrinho. O cara entrou logo de carrinho, né? E aí você pensa, não, a coisa não vai rolar, né? Aliás, em alguns casos eu acabo dizendo, Caio, olha, não me chama para isso, tá? Porque eu tive experiências de situações em que o cara me jogou na cara dos colaboradores, e os caras logo na primeira pergunta, bom, Pedro, mas o perfil não é meu? Bom, Pedro, o que estamos fazendo aqui? Enfim, toda uma discussão existencial sobre isso. Então, não houve um enquadramento da empresa, foi logo jogar logo assim, gente, vamos a jogo já. Não houve preparação, não houve preparo, não houve nada, né? Bom, eu li algures aí, um tal de um Caio Infante dizendo que isso era legal, vamos já colocar aí esses programas aí de educação digital.
Bom, vão chamar um cara forte aí, o cara é um fera, o cara vai entrar. Cara, a coisa corre muito mal aí. Aí a coisa corre muito mal. E essas experiências hoje, hoje acabo, felizmente, com tudo isso, acabo prevendo esse cenário e digo, olha, não vou a jogo, tá? Não vou a jogo porque provavelmente há outros fatores que estão anteriores a isso, né? Até você jogar nesse campeonato aqui, né? E outras vezes também, né? O cara aqui, não sei se também acontece, bom, gente, hoje ouvimos aqui falar então um pouco de employer branding, né? Eles falaram então, bom, gente, agora já sabem, o LinkedIn está por aí, vamos sair compartilhando conteúdo. Então, olha, gente, vamos na página, por favor. Vou dizer o seguinte, essa foi a última carrinho que eu assisti. Gente, isso vai estar ligado aos seus KPIs, tá bom? Seus indicadores de desempenho. Você tem que ir postar um conteúdo da empresa hoje. Meu Deus, Caio, que carrinho violento, tá? Que carrinho violento que limpou logo por trás, logo. Isso dá vermelho, né? Dá aqui um cartão vermelho que a pessoa acaba não seguindo. Então, hoje sinto, em alguns casos, que eu diria que você sente também, os caras que estão querendo começar a casa do employer branding pelo telhado, né? Então, então, como você também falou, Caio, bom, tem uma ferramenta maravilhosa para isso. E se coloca a ferramenta como Pedro, eu adquiri uma ferramenta aqui de gamificação para os nossos embaixadores aqui, mas ninguém está usando ela. Cara, eu tava esperando o quê, cara? Mas eles são tecnológicos, Pedro. Eles são caras do IT, do TI, né? Os caras estão todo dia grudados no computador. Os caras não... Aplicativo a gente comprou, cara. A gente investiu imenso no aplicativo. Lindo, né? Lindo. Então, desculpa aí o sorriso. A vida como ela é, não, mas é esse. Pior que é isso mesmo. Então a gente sente hoje um contexto, às vezes, um pouco. Agora, é óbvio aqui, eu também sinto em alguns casos e sinto isso, que há você estava falando da pirâmide de Maslow, eu também estou falando, no fundo, daquela escadinha aqui que a gente vai tendo aqui também de um colaborador mais analfabeto, né? Um colaborador menos. Então, também essa curva aí de aprendizado para tudo aquilo que... Até porque muitos deles, a empresa também não... Gente, eu quero que você vista a camiseta, mas não faz perguntas. Publica e não faz perguntas, né? Cara, para que eu estou compartilhando um conteúdo desse? O que é o objetivo? O que é... Então as pessoas acabam sendo robozinhos, né? Acabam sendo papagaios, né? E isso hoje acaba não tendo grande impacto. Hoje as pessoas valorizam muito esse conteúdo, às vezes mais, Pedro, mas não, eu não quero que o meu colaborador, ele não pode usar, eu quero que ele fale só o que a gente diz, tá? Porque aí a gente tem controle sobre tudo que a gente está falando, tá? Agora, Pedro, não, cara, não pode aí colocar o cara falando não, colaborador é criativo. Ótimo. Não, mas ele vai fugir do nosso controle, né? Então é todo um desafio muito, muito engraçado aqui de estar, digamos, trabalhando aqui. Depois, como você sabe também, Caio, os decisores, alguns deles até pouco, eventualmente, familiarizados com outros projetos, acabam tendo ainda uma visão muito redutora dessa componente, né? Então, acabam ainda, digamos, até limitando o processo desse extravasado aqui para esses meios digitais, né? Então, enfim, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Há muito para fazer. Por isso vocês existem, tá? Por isso vocês estão aqui. Você também. Bom, Pedro, vamos ter que nos despedir da Suzy. Antes da gente ir para o nosso bate-bola, o bate-bola é rapidinho, mas é assim que funciona, né? Que é verdade. A gente faz isso acontecer, mas essa é a realidade. Entregamos conteúdo de qualidade para quem está nos ouvindo aqui, mas as realidades nos chamam aqui, né? Claro, tranquilo. Tchau, Suzy. Suzy, te vejo aí no LinkedIn, tá? Te vejo. Tchau, Pedro. Até a próxima. Um prazer aqui bater essa bola com você. E a Winnie agora vai continuar com bate-bola. É isso, Winnie? Exatamente. Vamos que vamos. É isso aí. Uhul, bora! Dica de leitura. Tive lendo um livro muito interessante de um cara chamado Marcus Buckingham.
Esse livro é um livro muito interessante e se chama aqui, o livro que, não sei se vocês têm ou não esse livro também escrito em português do Brasil, o livro chama-se Love Mais Work, que é um livro que aborda muito o amor e a sua relação com o trabalho. Vocês já viram esse livro, não? Um livro muito interessante que fala muito sobre a descoberta da sua paixão no trabalho, o que verdadeiramente o empolga, no fundo, o que o leva à realização e ao sucesso profissional, né? No fundo, esse trabalho quase de alinhamento dos seus valores com os valores da empresa, né? A importância dos relacionamentos do trabalho. Enfim, é muito interessante aí o livro do Marcus Buckingham, o livro esse que o Winnie foi mais conhecido até, eu vou compartilhar aqui com com essa minha grupeta aqui, o link direto para vocês irem lá na Amazon para descobrir esse livro aí, e que Tá. eu Vou acho ver se a um gente tema coloca o interessante. link na descrição também, mas quem Exatamente. estiver assistindo, provavelmente no YouTube, vai É, o ficar Marcos, mais O fácil. Marcus Buckingham, o Marcus Buckingham, ele tem vários livros aí, eventualmente alguns que provavelmente algumas das pessoas já ouviram falar aí sobre as 9. Ele tem um outro agora, que eu acho que esse sim está em português em português do Brasil, se chama, digamos qual é, 9 mitos sobre o trabalho. 9 mitos sobre o trabalho. Do Marcus Buckingham, é uma edição que está em português. Aí. Então, um tema aqui todo diferente aqui para a galera ouvir, né? Maravilha. Pessoa que te inspira? Olha, claramente o fundador do LinkedIn, Reid Hoffman. O Reid Hoffman, que vocês sabiam que esse programa está indo para o ar no ano em que LinkedIn faz 20 anos? Meu Deus, gente. Então, só podia ser o cara. Ele tem o Reid Hoffman tem um podcast chamado de Masters at Scale, que eu recomendo muito vivamente que vocês acompanhem aí. Então, ele é um cara que, aliás, ele tem inspirado muitos empreendedores. Ele é hoje quase um dos papais do Silicon Valley, né? Empresa que você tem como referência? Olha, aqui no LinkedIn, eu diria que me agrada muito o trabalho editorial que a Sonai, uma empresa portuguesa muito conhecida, está fazendo aqui no LinkedIn. Então, ela me inspira aqui exatamente pela forma como ela traduz exatamente tudo aquilo que a gente também acabou falando durante o dia de hoje, a sessão de hoje. Aqui, né? Boa, tem uma pergunta que eu sempre faço, né? Que é em uma palavra ou frase, porque alguém deveria trabalhar na tua empresa, mas hoje está como empreendedor. Não sei se tem um time. Olha, eu hoje tenho um time pequeno, mas tenho um time também. Claro que hoje, obviamente que sim, há alguns anos atrás eu pensava ter um time, não, né? Mas a coisa tem crescido aqui. Bom, Caio, vou querer não ter um time de 11 jogadores, tá bom? Mas, olha, não vou dizer que dessa água não beberei, né? Por agora tem um time curto de mais 2 pessoas, no fundo, onde eu costumo dizer, olha, uma empresa que procura valorizar, obviamente, aquilo que é digamos assim, a diversidade, enfim, incentivando aqui também a criatividade. Obviamente que essas pessoas dizem assim, poxa, a minha empresa se chama Pedro Caramês, meu Deus. Fica a coisa um pouco estranha, né? Mas, enfim, tento também aqui estimular muito esse crescimento profissional deles, acabo apoiando eles. Eu tenho uma bolsa para que eles para investir na formação deles. Um pouco, Caio, daquela sua primeira pergunta, né? Procuro também contribuir para o crescimento deles e todos os treinamentos que eles querem fazer, eu acabo patrocinando porque acredito muito que colaborador mais antenado, mais capacitado, vai trazer mais valor para a empresa, né? Então, esse é claramente o foco número 1 para isso, né? Maravilha! E para fechar nosso bate-papo, uma frase. Opa, meu Deus! Jesus, é muito difícil. A pergunta mais difícil que eu vi aqui, Jesus. Caio, como vocês fazem isso, meu Deus? Cada um tem Nunca sua alguém frase tem de uma efeito aqui. frase assim que impacta ou faz um fechamento. Sei. Olha, eventualmente aqui um fechamento de dizer então para vocês que estão nos ouvindo aqui que, olha,
não se apavora aí, não se te assusta aqui com toda essa jornada que você está seguramente vivendo aqui. Seguramente já estão acompanhando esse programa aqui desse time incrível que vai trazendo todos os dias aqui conteúdo nas suas páginas aqui. Eu diria que para você que chegou agora, tem muito episódio para trás para você acompanhar, muita coisa maravilhosa aqui, muitos programas que eu acredito que vão fazer de você, enquanto profissional, mas da sua empresa, um exemplo a seguir nos próximos meses, nos próximos anos. Agora, acredita que essa jornada não se faz num dia, nem se faz Sim. num momento só. Enfim, é um caminho, é uma jornada de aprendizado constante, de ensaio e erro, e de reconhecer com humildade também os caminhos que a gente vai trilhando positivos, os caminhos que a gente vai trilhando não tão positivos, mas que geram muito aprendizado aqui para você e para a sua empresa. Eu acredito que você vai conseguir, de alguma forma, esses seus intentos, também com a sua capacidade, por isso as perguntas que eles fazem aqui de ir conseguindo aqui mentalizar você que, olha, o que estamos falando hoje, amanhã ou depois poderá ser diferente, né? Então a gente vai surfando a onda aqui. E hoje julgamos a centroavante, amanhã julgamos a zagueiro, hoje julgamos a... Então, enfim, temos aqui vários papéis aqui para... No final a gente quer ser, e eu quero que o Caio também, a Winnie, a Suzy também, você ser o MVP desse jogo aí. Muito bom. Lembrando que a gente tem o Winizeira, o Cristiano Santos, também especialista de LinkedIn aqui do Brasil. É verdade, meu amigo de coração. A gente tem na segunda meu temporada. Meu amigo então... aqui, o Cris, aliás, uma história muito engraçada, que o Cris começou comigo num treinamento que eu fiz em São Paulo, em 2013, aí, e foi toda uma descoberta aí do Cris. Ele acaba sempre falando do carinho muito especial, e sempre que vem em Portugal procuro estar com ele também, já veio 2, 3 vezes aí. Então a gente se fala muito regularmente aí, ele é um cara sensacional. Criamos para o mundo, paixão. Né? É igual a gente, como Employer Branding Brasil, a gente forma profissionais, traz cases e tal, que acabam se retroalimentando, voltam para compartilhar os cases de sucesso, né? Então acho que isso é fundamental. Quando a gente fala, né, de aprendizado, a gente aprender com os outros, a gente compartilhar o nosso conhecimento e a coisa toda vai se modelando. Certo, Winnie Fernandes? Certo, Pedro, muito obrigada mais uma vez aí pelo teu tempo. Sei que você tem mais lives, várias outras coisas aí para que vão hoje foi um dia agitadinho, sabe? Hoje foi, olha, comecei nos Estados Unidos, depois viajei até o Brasil, fui a São Paulo, depois retornei novamente a Portugal. Estou chegando aqui novamente no Brasil, então tá vendo, estamos toda hora saltando aqui continentes, é uma coisa incrível, né? Boa. Obrigada. Sigam olha, o coração. Pedro Caramês no LinkedIn. É verdade, é o local ideal. Podcast também, que é verdade. Para inspirar bastante. Também vamos fazendo aí, exatamente. Vamos ter seguramente aí mais algumas palestras também lá alguns papos lá no meu podcast Fala LinkedIn, onde eventualmente vamos trazer aqui esses centroavantes aí, com a camiseta azul de Caio Infante, Winnie Fernandes, né? E Suzy aí. O seu primeiro podcast que alguém estava trajado a rigor, pode falar a verdade. Não, completamente. Isso me marcou já, me marcou, completo, me marcou. Show de bola. Tá? Maravilha, obrigada, Pedrão, cara, obrigado. Tamo tudo junto, para vocês. Beijo para todo mundo que tá na Califórnia, para o Mickey, para a Nintendo, enfim, tudo que tem aí de legal, de diferente, divertido. Suzy já está em reunião, mas acompanha a gente boa parte aqui. E a gente se vê no próximo episódio do EBBcast, um dos 10 maiores podcasts de RH do Brasil. Beijos. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.